Hoje o tema é esse aqui, ó, o poder do altar, o segredo da prosperidade de Isaac. Eu não sei se você tem conhecimento, mas Isaac, povo de Deus, ele foi muito próspero. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, claro, né? Abraão era muito rico, se tornou muito rico, então Isaac já era um filhinho de papai. Não, povo de Deus, negativo. E é isso que a gente vai aprender hoje, que Isaac não foi próspero porque herdou bens do pai dele. Isaac foi próspero porque ele herdou o exemplo do pai. Olha a palavra que o pastor separou aqui para a gente ler hoje. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os servos de Isaac cavaram um poço. Você vai encontrar isso em Gênesis 26, versículo 25. Partindo dessa mensagem, você percebe que Isaac, ele herdou do pai o exemplo. A gente aprendeu ontem que Abraão, onde ele ia, ele levantava um altar e em torno ou próximo daquele altar é que ele armava as tendas dele, onde ele iria morar, onde ele iria se estabelecer pelo tempo que ali Deus mandasse ele ficar. Porque ele não ficou em um lugar só, ele percorreu a terra da promessa, ele saiu peregrinando pela terra de Canaã ali, onde Deus então foi lhe dando aquele local. Ele morava num local, comprava aquele local, ficava um tempo, se estabelecia, depois mudava para outro. E todas as vezes que ele se mudava, ele armava as suas tendas no local onde ele sentia a presença de Deus. Quando ele chegava num local, e neste local ele sentia a atmosfera espiritual, sentia que Deus estava presente ali naquele local, então ele levantava um altar, invocava o Senhor, fazia os seus sacrifícios ao Senhor, suas ofertas ao Senhor, e ali naquele local ele então se estabelecia, porque ele sabia que Deus estava ali confirmando a aliança, a promessa que tinha feito a ele. Então o altar era a confirmação progressiva do que Deus tinha prometido a Abraão. A presença de Deus. Eu, inclusive, comentei aqui ontem que existem locais que a gente sente que Deus está. A gente sente a presença de Deus. A gente sente uma energia diferente, um fluir diferente, onde a gente sente paz e a gente se sente bem de estar ali. Ao passo que existem outros locais que você se sente mal, é um local que você sente uma energia ruim, como normalmente se diz, é um local pesado, carregado, e você sabe que Deus não está presente ali naquele local. Quando Abraão sentia essa presença, essa atmosfera espiritual, era onde ele levantava o altar de adoração dele, e ali Deus abençoava. Seu filho Isaac, ele foi vendo isso, ele foi observando isso, ele via que a coisa mais preciosa que Abraão tinha não era gado, ovelhas, servos, terras, que a coisa mais preciosa que Abraão tinha era a comunhão com Deus. E ele cansou de ver o seu pai levantando um altar, adorando ao Senhor. E essa foi a grande herança que Isaac recebeu, e essa vai ser a grande bênção na vida de Isaac. Então, partindo dessa explicação, eu quero deixar hoje com você a minha primeira lição que eu quero que você, por favor,
aprenda. A primeira lição: Isaac, ele não herdou apenas bens, herdou um exemplo de adoração. Ele herda o exemplo de construir altares, de desejar a presença, porque quem aprende a construir altar herda a presença, herda a direção e herda a provisão. Olha bem qual é a sequência: construir o altar, presença de Deus, direção. O que é direção? É Deus te mostrar o caminho, as decisões certas, o que você tem que fazer. E com isso vem a provisão. Quem pegou essa mensagem? Então preste atenção. Por que eu digo que Isaac não herda apenas os bens? Porque, como eu já disse, Isaac anda pelos mesmos caminhos do seu pai. E ele aprende ali, ele vê primeiro com o seu pai o exemplo onde o pai ia, o pai edificava um altar. E aí ele compreende que a maior riqueza do pai era a presença de Deus. Era Deus andar com o pai. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e Deus andava, ou melhor, Abraão andava com Deus. Então ele entende que a amizade de Abraão com Deus era a maior riqueza e que não bastava os bens materiais para ele. Então ele também aprende a edificar seus próprios altares. Ele entendia que ele precisava andar com Deus, e ele entende que não bastava ele ter visto seu pai andar, não bastava ele ter visto o pai edificar os altares. Ele entendia que eu preciso edificar o meu próprio altar, eu preciso andar com Deus. Então, ele não herda apenas os bens, os animais, os poços, porque o que é material, povo de Deus, se perde. Por exemplo, os poços de Abraão, os inimigos entupiram. Houve seca naquela terra. Com a seca, os bens foram consumidos. Quem está compreendendo, pastor? A gente tem que partir do princípio que a gente vive num mundo onde a gente enfrenta dificuldades. Abraão cavou poços, mas os inimigos no tempo de Isaac entupiram aqueles poços. Então os poços que serviram para Abraão já não estavam servindo para Isaac. Houve uma seca muito grande, onde eles tiveram que consumir os bens que eles tinham. E se não houvesse novos bens, novas bênçãos, eles iriam empobrecer e gastar tudo. Você já cansou de ver exemplos de pessoas que destruíram tudo que os pais construíram? Os meus filhos precisam, e é o que eu mais oro, é o que eu mais peço a Deus, que eles aprendam a construir os altares deles. Que a maior herança que eu consiga transmitir para eles seja o legado da fé, o legado do altar. Ensinar para eles que, ainda que eu deixe alguma coisa para eles, isso não dura para sempre, mas o altar dura, o fogo do altar não se apaga. Foi isso que Abraão deixou para Isaac. Deixou as riquezas? Deixou, mas eu mostrei para você, as riquezas se consumiram com a crise. Porque se a gente, povo de Deus, só deixa bens para os filhos, povo de Deus, sempre vai ter crise, sempre vai ter dificuldade. Isso acaba, isso se consome, a traça corrói, o ferrugem destrói.
mas o fogo do altar não se apaga. Antes de qualquer coisa que eu deseje, seja o que for, casamento, namoro, emprego, casa, carro, sei lá, profissão, o que for, primeiro tem que vir o altar. Primeiro tem que ter a presença, tem que ter a adoração, tem que ter a entrega, senão não dá certo. Meu Deus, olha, quando Paulo estava perseguindo, que na época ainda era Saulo, estava perseguindo os cristãos, quando ele tem um encontro com Deus, Jesus diz assim: Paulo, até quando você vai, em outras palavras, dar murro em ponta de faca? A frase que Jesus falou foi recalcitrar, ou seja, enfrentar os aguilhões. Ou seja, aguilhões, povo de Deus, eram uma espécie de uma vara comprida que tinha uma lâmina na frente que os homens usavam para tocar os bois, para que os bois não atacassem ou para fazer com que eles fossem para onde eles queriam. E tinha alguns bois que eram violentos e enfrentava. E Deus está dizendo assim para Paulo: Paulo, você está dando murro em ponta de faca, se rende. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje: meu povo, parem de dar murro em ponta de faca, se rendam. Primeiro é Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. Se vocês colocarem o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Será que com esse exemplo que eu estou dando de Isaac, vocês conseguem entender o que Jesus disse? Se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, aí vem em segundo, em terceiro, aí as coisas vão entrando nos eixos. Quem entende as duas comparações? Então minha irmã, para de dar murro em ponta de faca. Não vai dar certo, não vai. Para dar certo tem que seguir a sequência. Antes do poço, antes das terras, vem o altar. Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Está sendo bom para você? Está conseguindo entender? Quem não curtiu ainda, essa é a hora de você curtir. Para outra pessoa: pastor, eu queria tanto que, meu Deus do céu, que fulano ouvisse essa mensagem. Então, anota aí o nome de fulano para assim que acabar o culto, agora não, assim que acabar o culto você compartilhar com ele, porque se Deus tocou no teu coração para lembrar dessa pessoa, é porque Deus vai falar com ela, tá bem? Lição 3, Deus se revela na continuidade. Pastor, o que significa isso? Bom, vamos lá para você compreender. Quando Deus, em Gênesis 20, versículo 24 do capítulo 26, a gente leu 25, não foi? No versículo 24, Deus vai dizer assim, presta atenção, que lindo: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Olha, povo de Deus, isso me emociona. Como pai, isso me emociona. Por quê? O que Deus está dizendo aqui para Isaac? Isaac, segue o exemplo do teu pai. Segue o exemplo do teu pai. Povo de Deus, repetindo o que eu já falei, a coisa mais linda que eu posso deixar para minha família é o exemplo. E aí Deus, veja que Deus não se apresenta, ele se apresenta dizendo: como o Deus do teu pai, eu vou ser contigo. Continuidade. Anda comigo, fica comigo, eu vou andar com você, eu vou te abençoar.
Foi aí que Isaac entendeu: eu preciso levantar um altar. Então Deus se apresenta a Isaac como o mesmo Deus que andou com o pai dele, reafirmando ali que a presença de Deus transita com quem honra o altar. É ali que Isaac desperta. Então, o altar, povo de Deus, era como se fosse o elo que ligava a geração de Abraão com a geração de Isaac, ou seja, a continuidade profética, a continuidade da bênção, a continuidade da presença. Era aquele símbolo ali que mostrava que os dois estavam na mesma ligação. Oh, meu pai, você consegue entender o que o pastor está dizendo? Era o altar, a presença, a adoração, o que fazia com que as pessoas pudessem identificar: Isaac é filho de Abraão, a presença de Deus, o exemplo, a continuidade, o altar, do jeito que o pai fazia, o filho faz, tal pai, tal filho. Honrar o altar na sua geração agora faz com que Deus continue operando através dos anos na sua descendência. Vai fazer com que Deus opere na vida do seu filho, na vida do seu neto, na vida do seu bisneto. Porque se eles conseguirem entender que o altar é o que une vocês, vai haver a continuidade das promessas. Mas se o altar ruir, há um rompimento de promessa. Alguém compreendeu? O seu altar não pode ruir, o seu altar não pode cair, o seu altar não pode ser destruído. É Ele que garante a continuidade das nossas bênçãos na vida dos nossos filhos. Então é muito importante que você entenda isso. Olha, você não tem que viver do passado ou no passado. Mas você nunca deve abandonar os princípios espirituais do altar que trouxe você até aqui hoje. O pastor não está te ensinando a viver do passado, mas de princípios, de valores. A gente aprende e a gente transmite. Amém? Quarta lição, minha irmã, meu irmão: priorizar o altar fez jorrar a fonte da prosperidade. Foi o altar que fez jorrar a fonte da prosperidade. Aquela terra estava seca, povo de Deus, muito seca. A seca era tão, mas tão grande que Isaac pensou em juntar tudo que tinha e ir para o Egito. Mas Deus disse assim: não vá, fica aqui, porque do jeito que eu abençoei teu pai, eu vou abençoar você. Então ele estava vivendo um tempo de crise, como eu já falei para vocês, mas Deus lhe deu a direção. Deus deu a direção, Deus deu prosperidade e Deus deu abundância. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu. Ele buscava a Deus. Não tem como a bênção não vir se você busca a Deus. Então aquele altar onde ele invocava a presença de Deus trazia para ele a bênção onde era impossível. É isso que é bacana, é isso que é lindo. Diz ali naquela mesma terra, porque a Bíblia diz naquela mesma terra, enfatiza, porque ninguém conseguia colher, e aquilo era tão forte que os moradores ficaram com raiva, com inveja de Isaac, a ponto de mandarem ele sair dali. Não tem alguma coisa estranha nesse camarada, como naquela época eles tinham outros deuses e invocava muito feitiço, eles devem ter achado: esse camarada deve ser feiticeiro, tem alguma coisa com ele estranha, porque ninguém consegue colher e ele colhe 100 vezes do que ele planta.
Mas o que tinha de estranho para eles é que eles não conheciam o Deus de Isaac, eles não tinham um altar ao Deus Altíssimo, tinham os altares aos deuses deles. E a Bíblia diz bem claro, ele colhia porque Deus o abençoava. Não era a capacidade de inteligência dele, de trabalho, era porque Deus o abençoava. Você vai colher, você vai ser abençoado porque Deus vai te abençoar. Ainda que a gente esteja no mundo, e estamos num país de crise, mas se você honrar a Deus, se você tiver um altar ao Senhor, a prosperidade, a bênção do céu vai vir sobre a sua vida. E o que você plantar, onde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar você com uma unção de colheita sobrenatural. Eu ministro sobre todos os que estão aqui essa unção, uma unção de colheita sobrenatural, onde ninguém colhe, onde ninguém consegue, onde não dá certo para ninguém, vai dar certo para você em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Então, convido você agora, minha irmã, meu irmão, para com o coração aberto, rasgado, a alma derramada, a gente invocar esse Deus tremendo e poderoso agora. Povo de Deus, no nome santo, bendito e glorioso do Senhor Jesus, eu convido você para nós juntos invocarmos o Senhor nesse altar. Ô povo de Deus, o meu coração ele se enche de alegria. Eu estava aqui glorificando ao meu Deus por essa palavra tão poderosa que Ele colocou nos meus lábios, e eu dizia para Ele: Pai, obrigado, porque eu não mereço tão grande revelação. Deus está aqui conosco, povo de Deus. Jesus está presente aqui entre nós. Esse momento é o momento de você, no teu altar, meu povo, você louvar, adorar o Senhor. Lembre-se, antes de qualquer coisa, vem a adoração, vem o altar. Então não comece de maneira errada, comece do jeito certo, comece adorando ao Senhor, comece declarando o teu amor, a tua rendição total e completa a esse Deus. A maior riqueza que você tem. E diga isso para Ele. Diga para Ele: Senhor, Tu és a minha maior riqueza, Tu és a minha maior herança, o meu maior tesouro. Outro bem eu não tenho, Senhor. Outra riqueza eu não tenho, porque na verdade, povo, se a gente parar para pensar, que riqueza a gente tem? A única coisa que a gente vai levar após a morte não é a presença de Deus. Se a gente estiver com Ele, a única pessoa que vai poder acompanhar a gente ao atravessar os portões da eternidade não é Jesus. Os filhos não vão, os nossos irmãos não vão, os nossos amigos vão acompanhar a gente até o cemitério, povo de Deus. Só até o cemitério. Aquilo que a gente conquistar financeiramente em vida, no máximo vai nos dar
uma bela coroa de flores e um caixão um pouco melhor. E só. Mas quem vai segurar a nossa mão no atravessar vai ser Jesus. E é por isso que eu digo, é a maior e a única riqueza que nós temos. E é o que eu gostaria muito, muito, muito de deixar para os meus filhos, para minha família, o meu altar. Então, minha irmã, meu irmão, diga isso para ele: Pai, outro tesouro eu não tenho, outra riqueza eu não tenho, além de ti. Eu não tenho mais nada além de ti. Eu só tenho a ti. Eu só tenho, Senhor. Eu só tenho a ti, Pai. Eu só tenho o teu amor, Pai. Tua presença. Tua graça. A tua misericórdia. Senhor, faça com que hoje, Pai, os nossos altares sejam reconstruídos. Faz, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, levanta um altar nessa casa. Levanta, Deus. Levanta, Espírito Santo. Se esse altar estava destruído, se esse altar estava em ruínas, acende, Senhor. Por favor, amado da nossa alma, acende essa chama hoje, Santo Deus. Por favor, amado Pai, em nome de Jesus, que a tua santa presença entre nesses lares agora, Senhor, santificando, amado da minha alma, todos os que moram nessa casa, todos os que habitam neste lar. Que a presença do Senhor invada agora este lar, esta família. Que esta presença abrace os filhos, por mais perdidos que eles estejam, por mais mergulhados na angústia, na tristeza, na depressão, nos vícios ou na ansiedade, mas que o amor do Pai os abrace agora. Deus, que o maior tesouro que eu tenho seja transferido para os meus filhos agora, seja transferido para minha filha, seja transferido para o meu filho agora. A minha maior riqueza, que é o Senhor, meu Pai. Amém? Olha, povo de Deus, deixa o pastor te perguntar, valeu a pena? Valeu a pena? Você ouvir essa palavra, você ouvir e participar dessa oração? Olha, não esqueçam, tá? Vocês curtirem antes de ir embora e de vocês compartilharem com as pessoas, tá?
Compartilhem com elas, por favor. O máximo de pessoas que você conseguir compartilhar. Vai ser muito importante você fazer isso, tá? Por favor. Se alguém aqui ainda não foi inscrito, inscreva-se, siga-me aqui na página. Meu povo, olha, que o Todo-Poderoso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você e Ele tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você, Ele levante o rosto e te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Amém? Manda um abraço pro teu pastor, manda. Eu amo vocês, tá? Grande abraço, minhas irmãs e irmãos amados. Fiquem todos com Cristo Jesus. Até amanhã, permitindo o nosso Deus.